Vamos começar falando. Eu sou Patrícia Millet, trabalho numa empresa de telecom, trabalho há 15 anos nesse mercado e estou na área de transformação digital há 2 anos, há praticamente 2 anos. A empresa está há 2 anos e meio trabalhando nesse movimento e a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui. Olá, boa tarde. Eu sou a Aline, também trabalho mais ou menos 15, 16 anos, sem entregar a idade aí, na área de telecom. E estou há 2 anos, está completando agora 2 anos que a gente está nessa área de transformação, todo esse desafio aí de propagar esse mindset aí. Falar um pouquinho do mercado, né? Esse mercado que a gente trabalha, não só esse, né? Mas o mercado mudou, o cliente mudou. E eu me formei em 1998. Quando eu me formei, se falava de 4Ps, de 3Cs, né? A gente olhava o produto, a gente olhava a propaganda, a gente olhava a promoção e olhava pouco o concorrente, começamos a olhar o concorrente e olhava muito menos o cliente. Hoje em dia, como é que a gente trabalha? Enfim, já passou um movimento que a gente passou a olhar para o lado, né? Eu trabalhando em telecom, a gente lançava uma oferta, olhava para o lado para ver o que o concorrente lançou. Poxa, a nossa oferta está melhor que a do concorrente, beleza. Aí vem os outros players que a gente não espera, né? A gente vai lá, lança uma oferta de TV e aparece um tal de Netflix. Ninguém esperava isso, né? Apareceu um player que não tinha nada a ver com o segmento de telecom, trabalhando, aparecendo e sendo seu concorrente. Um pouquinho mais atrás, apareceu um negócio de voz sobre IP, Skype, né? E a gente trabalhando com voz. Enfim, então esse mercado ele mudou e se a gente ficar olhando só para o concorrente, se olhar para dentro do umbigo, olhar para fora, para o lado, para o concorrente, a gente não consegue entender o que é esse mercado. Então esse mercado mudou, o nosso mercado mudou. O nosso mercado, ele precisa de conectividade. É um mercado que hoje ninguém mais quer saber de voz. As pessoas querem saber de dados, de estarem conectados, de estarem com Wi-Fi disponível, ter muita banda larga. E esse mercado, ele realmente, a gente vê o consumo. Eu tenho 2 filhas pequenas que já consomem dados, já assistem YouTube, já gostam de ver os joguinhos no iPad. Então, assim, a gente já vê que o mercado mudou. O consumo de Google, imagina, na época eu de faculdade, não existia isso, né? Você começava a ter alguma coisa de procurar na internet, mas a internet era discada. Você não tinha Google para procurar as coisas. Cadê? E aproveitando aí, ontem mesmo eu recebi uma postagem onde uma pilha da Barça. Quem é da geração Barça aqui? Enciclopédia Barça. Que bom! Não conhece não. Fábio então, não conhece não, né? Eu tive Barça e quando meu pai comprou a Barça para a gente fazer pesquisa, era o show. Era um show, era a coisa mais linda. E aí a postagem era socorro. Me ajudem, estão querendo me transformar em papel higiênico. E hoje, assim, eu acho a nossa geração, minha filha e essa geração não conhece, não sabe o que é pesquisar com dificuldade. É tudo muito rápido, né? E então essa questão da conexão, ela é muito importante, ela passou a ser crucial. O nosso negócio passa a olhar para isso de uma forma que eu tenho que entender o que é o IoT, por exemplo. O que é essa tal de internet das coisas? Hoje, na minha residência, eu tenho 5 devices conectados no meu modem. Possivelmente, eu ainda tenho uma média baixa. São 2 celulares, um iPad, 2 televisões. Já tem gente que tem Alexa, já tem gente que tem mais de mobile, já tem gente que tem mais, tem geladeira que já se conecta. E essa tendência é exponencial, né, de crescimento de IoT. Então, os modems que a gente tem em casa vão ter que suportar essa quantidade de devices conectados. Então, o nosso segmento tem que estar muito antenado nesse mercado, porque hoje a minha concorrência não é mais o meu concorrente direto que vende mobilidade. Pode ser um cara que a gente nem imagina que vai surgir ali e vai criar um novo Waze da vida, um novo aplicativo que vai desbancar todos os outros concorrentes formais, né, de mercado. Então, essa informação do mercado ela é muito importante para a gente ver aonde a gente está situado. Só para contar, tem muita gente aqui que trabalha, né, no segmento, mas para quem não conhece o segmento, é um segmento regulado, então tem uma dificuldade maior de você trabalhar, porque você tem uma regulação por trás, você tem uma Anatel que te regula, você tem concorrentes fortes, então você tem um mercado formal e tem um mercado informal que você tem que ficar olhando para todos os lados.
E a gente está desacostumado com esse ambiente, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa usual, e a gente pode se perder no meio desse caminho. Então, não é um segmento simples de se trabalhar. Então, trabalhar ágil nesse segmento é um desafio ainda maior. Falando ainda de telecom, eu acho que essa questão de inovação para a gente é muito importante. Como a gente trabalha em empresa, né, grande, incumbent, empresa que tem, né, a gente fala que é um elefante, que para você movimentar, andar um pouquinho para o lado é super difícil. Imagina você implantar qualquer tipo de inovação numa empresa desse tamanho. E aí, com isso, além disso tudo, a gente tem um clima organizacional. E diversas outras palestras que ocorreram ontem e hoje, vem se falando muito que o ágil não é um framework, não é o método que você vai colocar, são as pessoas. Porque pode ser o que for. Eu estava na palestra do Rodrigo, pode ser o que for que você colocar. Se as pessoas não quiserem, se as pessoas não mudarem o mindset, é a palavrinha do momento, mindset, mas é isso, eu não achei ainda uma tradução que refletisse. Se as pessoas não quiserem, elas não vão fazer. Pode ser o que for que inventarem aí, que não vamos conseguir fazer. E a gente vive hoje num clima organizacional onde é muito top-down. Quem nunca recebeu nada e tem que fazer, porque lá em cima pediu? Bem, acho que toda empresa passa por isso, né? E aí a gente tem uma rigidez, ainda passamos por uma empresa hierarquizada, totalmente hierarquizada, com um clima pesado, tem uma cultura do medo. Quem errou? Isso impede totalmente a inovação, isso impede que você tente fazer algo diferente, você já começa para fazer algo diferente, já com medo de errar. E totalmente diferente de tudo que a gente quer tentar. Através do erro, tentar acertar e melhorar. Mais alguma coisa aí que a gente acho que a gente colocou, as empresas ainda são vistas e tratadas como máquinas, né? Então, essa coisa de você olhar para as pessoas é difícil pra caramba nesse universo. Eu, trabalhando nessa área hoje, tentando, né, levantar essa bandeira, não é uma maneira fácil de levar, exatamente por ser uma empresa com uma cultura muito arraigada, muito hierarquizada, de resultado e comando e controle, né? A gente está trabalhando, é difícil você trabalhar numa empresa que trabalhou a vida inteira como waterfall, você quer trabalhar com um modelo ágil, né, de 2 anos para cá, é difícil para caramba de quebrar. Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente conseguiu já melhorar nesse caminho e o que ainda tem, e tem muita coisa ainda para evoluir. E com todo esse contexto, com todo esse contexto, a cada coisa que a gente consegue fazer diferente, a gente tem que ver vantagem, a gente tem que ver ganho, a gente tem que acreditar. Porque se nessa turma que está tentando mudar, a gente não acreditar, aí a empresa não vai mudar mesmo. Então, eu acho que a grande sacada aqui é que começa pequenininho mesmo para conseguir chegar até o board. Se a gente não acreditar, todas as nossas conquistas hoje, elas têm um significado, têm uma busca da mudança. E aí, com todo esse cenário regulado, com a dificuldade do clima, hoje a gente está com 20 times e eu costumo dizer, a gente roda o que for melhor para o time, para a entrega de valor naquele momento. A gente já teve time começando o Scrum, que no meio do caminho a gente precisou mudar para Kanban, e misturamos o Scrumban e vamos lá para conseguir entregar. Eu acho que o mais importante não é ficar atrelado a um framework, a uma regra, é uma adaptabilidade de acordo com o cenário. Estava ontem, né, na palestra do colega ali da ONS, e é muito, muito atrelado à grande empresa. A grande empresa que rodou a vida inteira como waterfall, para você mudar essa cultura e chegar com o método de cima para baixo, tem que ser aquilo, não vai conseguir. Não vai. E uma empresa regulada, com dificuldade do clima mesmo, que permita isso. E hoje a gente está com 20 times rodando, pregando algumas cerimônias com a adaptação que a gente precisar fazer ali de acordo com aquele momento.
Falando ainda dentro do universo de transformação digital, né, esses times estão alocados dentro dessa área, né, então, dentro do restante da empresa já tem outras iniciativas acontecendo, mas aqui a gente está reportando o que acontece dentro da transformação digital. Então, como a Aline falou, a gente trabalha com as cerimônias do Scrum, né, com as dailies, enfim, quem passeia pelo nosso andar vê como é que as cerimônias efetivamente acontecem. A gente tem uma dificuldade hoje ainda dos times, intra-times se falarem, né? Eu acho que os times, entre eles se falam bem, mas quando a gente fala com o time do lado, essa comunicação flui pouco. Então, PO falando com PO, Scrum Master a gente tenta fazer isso de uma forma mais regular, mas mesmo assim a gente ainda tem oportunidade, porque essa troca é muito rica. E hoje é uma fraqueza que a gente ainda não consegue rodar esse cross-times de uma maneira que, às vezes, e já aconteceu, às vezes quando a gente olha o backlog do coleguinha, tem uma ação que o backlog do coleguinha contempla que tem um igual no meu backlog. Então, se a gente não se falar muito, vai acontecer isso. E hoje a gente ainda é um ponto que a gente ainda precisa evoluir bastante. Então, falando das dificuldades, né, eu já comecei a falar o que a gente já enfrenta, e aqui sendo, né, realidade nua e crua, sem filtro. O que a gente percebeu? E eu acho que uma grande forma de evoluir é admitir os erros, né? E admitir as dificuldades, admitir os pontos que a gente precisa trabalhar. E a gente chamou, inclusive, a K21 para nos ajudar nesse processo, né, no início do ano, onde a gente viu que sozinho estava difícil de conseguir sair do outro lado. Então, a gente pedimos assim, eu estou com um problema de priorização, foi a primeira dor. A Avelino está ali, lembra desse processo. Então, a primeira dor que a gente falou, estou com problema de priorização. Aspas, continuo com problema de priorização. Não resolvemos ainda, mas estamos evoluindo em várias outras coisas. Mas foi o motivo principal que a gente chamou. Cara, me ajuda aqui, estou precisando priorizar. Tem uma planilha de quantos projetos na época? 220. 200 e alguma coisa. A gente ganhou. Quem da Fit Now. 158? A gente ganhou. Então, a gente tinha a tal da planilha com os 158 projetos lá, de todas as áreas, para a gente conseguir priorizar esses tais 158. Então, a partir daquele trabalho, a gente conseguiu ir buscando, a partir dali, quais eram os problemas. O problema não é só a priorização, vamos entrar um pouquinho mais para a gente entender o que são os problemas. Então, a mudança de mindset foi o primeiro item que a gente percebeu. A organização, exatamente por ser muito hierarquizada, e a fase onde a gente está, ela tem uma baixa maturidade para aceitar algum tipo de mudança. Então, é um primeiro movimento que a gente está precisando ajustar. É uma empresa bastante hierárquica, foco totalmente em projeto e não em produto. Então, é uma empresa que está acostumada a trabalhar em waterfall, com cronograma, não sei se vocês assistiram a palestra lá do Toledo, mas a história do castelo de mentiras, a gente vivencia isso diariamente, quando a gente vê aqueles cronogramas de 6 meses, 1 ano, qual é a previsibilidade daquele tipo de cronograma. Projetos sem priorização e falta de definição de ROI. A gente tem uma questão com métricas que a gente está trabalhando muito forte para tentar melhorar, para os POs conseguirem efetivamente se empoderar e trazer a importância com métricas. Então, hoje a gente realmente tem uma dificuldade quando vai priorizar, mas priorizar baseado em quê? E realmente a gente ainda está patinando nesse tema para a gente conseguir evoluir com foco, a priorização realmente com foco em ROI. É a priorização do grito. É quem manda mais, quem quer, top-down mesmo. Quem vai vender melhor é o grito. Sim. Os POs também, a gente percebeu o PO com baixa autonomia, com backlog, exatamente por projeto V top-down. Então, o PO define uma prioridade no seu backlog. Não, peraí, para o que você está fazendo, você tem que fazer isso. Você quer matar um PO, você fala isso. Você para o que você está fazendo e vai fazer isso aqui. Não, mas peraí, eu estou no meio da sprint, é isso mesmo? Não é, você vai parar o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Então, até por isso, a gente percebeu que tinha alguns times, quando a Aline falou de metodologia, que a gente precisava, inclusive, trabalhar em Kanban e não em Scrum, para a gente poder ter um pouco mais de flexibilidade nessa priorização dessa coisa do dia a dia. Então, os times que a gente chama de ongoing, né, que estão trabalhando essas demandas mais dia a dia, a gente acabou, vamos botar em Kanban, porque, coitado, esse cara vai morrer se eu continuar no Scrum com ele, quebrando toda a sprint do cara. Outro ponto também, o foco excessivo em projetos estruturantes, né? Projetos de 2 anos, de 3 anos. Então, esses projetos, como a empresa também é muito ansiosa em resultados,
você não consegue botar um projeto estruturante sem ter a pressão do cronograma, pressão de quando é que vai entregar e quando é que vai fazer. Enfim, a gente vivencia essa questão diariamente. E uma questão atrelada a isso é que a gente vem de várias fusões. Então, a gente tem um legado aí imenso. Tem uma complexidade sistêmica. Uma complexidade sistêmica. Então, a gente tem arquiteturas obsoletas. É fato que a gente tem que conviver com elas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem projetos que prevêem essa reestruturação arquitetural. E esses projetos, ninguém implanta uma plataforma em 3 meses, numa sprint de 15 dias. São projetos que têm um valor agregado, mas que estão no background para o cliente final. Eles trazem um valor de revisão arquitetural interna para a companhia, só que o cliente final, o que está rodando ali por trás, qual a plataforma, não importa nada. Então, mas é importante. Então, a gente tem uma linha, tem um pensamento até de separar times para que toquem essas revisões arquiteturais, enquanto outros times sigam em frente e entrega de valor para o cliente. Talvez seja um caminho que a gente tenha que rever nessa jornada pela transformação e não conflitar esses times em entrega de valor para o cliente final e revisão arquitetural. Mudando ali para os colaboradores, o que a gente também percebeu, né? A busca da solução ótima. Então, sempre a gente tentando resolver da forma mais mirabolante possível e perdendo o foco do problema, né? Então, quando a gente vai na solução, a gente sai e perde o foco do problema. Então, quando a gente vê, já está pensando na solução. Mas, peraí, o que eu ia resolver mesmo? Então, acho que é a pergunta que a gente tem sempre que estar se fazendo para não perder o sentido no meio do caminho. E a gente tem esse vício, né? Outro ponto percebido também foi a falta de perfis multi-skill. A gente percebeu que os nossos times estavam e ainda estão, tá? A gente ainda tem coisas aqui que a gente não conseguiu mudar, tá? Isso aqui ainda é foto recente. Então, muitos perfis que fazem um pedacinho de uma coisa que passa para o próximo, que passa para o próximo. Então, assim, a gente tem um X, 3 ou 4 perfis. Será que não dava para ser uma pessoa, um profissional T que fizesse tudo? E aí eu tenho um time mais enxuto, eu consigo ter um time mais controlado, né, para a gente conseguir ter efetivamente um time que a gente não mexa tanto, porque eu tenho, né, eu passo a bola, parece uma batata quente, né, passa de um para outro, de outro para outro, de outro para outro. E a gente vê isso, né, tanto em UX quanto em Analytics e em Dev, a gente vê isso na nossa cadeia de uma maneira geral, você ter várias pessoas para poder completar aquele skill específico. Então, a gente também está trabalhando em tentar conseguir profissionais mais T para conseguir ter menos gente nos times. A gente foi fazer, a Avelina acompanhou lá um time, tinham 25 pessoas, Avelina, naquele time lá da... Isso dificulta. Por aí, né? Dificulta uma boa prática de times enxutos. Se eu preciso de 3 e o X para chegar ao front ainda, para entregar para mais 4 back, fazer o, né, Daniel? Para depois entregar mais para quem trabalha com banco, para entregar para quem mais. Eu estou criando filas e filas aí e uma equipe de 25, 23 pessoas. E aí tem outro lado, então vamos quebrar essa equipe. Mas é fila, é um time entregando para outro time. Então, assim, essa mágica, a gente está aí com a K21 tentando entender como que a gente chega a um denominador. O que pode funcionar para um time, para um produto, para um valor, talvez não vá funcionar para outro. Então, isso tudo a gente está nessa jornada aí tentando. Outro ponto, criação de demandas de valor. Hoje, se você fizer essa pergunta para o PO e para toda a hierarquia, e esse é um outro ponto que a gente vai mencionar, mas com relação à demanda de valor, qual é o valor que essa sua entrega vai efetivamente trazer? Rola um silêncio. Né? Então, às vezes, a gente gasta uma energia grande num assunto que você, quando você vai ver, vai espremer, mas isso efetivamente vai resolver o problema do cliente. Isso vai resolver o problema da sua meta. Isso vai fazer com que você tenha, enfim, resolva o que você está buscando. Então, a gente tem esse desafio de conseguir fazer com que as pessoas pensem efetivamente na solução e não no problema. E trabalhe em entrega de valor, né? Que acabe uma sprint, o que eu entreguei de valor, e não que a sprint seja um waterfall, né? Acabei de entregar a especificação no final dessa sprint. Qual foi o valor da sprint?
Então, isso a gente tem também, mas, de novo, é cultura, né? Então, isso aqui é foto, não é, e é uma foto recente, então muitas coisas aqui a gente ainda continua vivenciando e estamos trabalhando para mudar. Alguns times amenizaram, outros continuam a tratar, mas é uma realidade bem recente, sim, que a gente está passando aí. Outro ponto... Só um pouquinho antes de você ir para o quarto pilar. Os 3 pilares até agora, eu queria focar muito nisso, são pessoas. Porque a organização não deixa de ser controlada por pessoas. Então, os 3 pilares que a gente colocou até agora, tudo vai envolver pessoas. Se as pessoas não estiverem preparadas para fazer essa mudança, tudo torna-se mais moroso e mais difícil. Indo para o próximo tópico, de medir o resultado alcançado também, a gente tem essa dificuldade também, eu escutei, não sei se foi na palestra da Dafit ou do Toledo, que é muito fácil, você chuta um ROI, vai lá, quanto é 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões? Você vai lá e chuta e depois ninguém acompanha, se trouxe aquilo ali mesmo. Então, hoje a gente tem essa dificuldade de medir o resultado alcançado, não só de medir antes, de fazer essa previsão do que aquilo ali vai trazer, mas de depois acompanhar e medir que aquilo efetivamente trouxe o resultado que a gente imaginava. Então, também é um grande aprendizado. A gente está trabalhando com os POs para que eles sejam mais capacitados em fazer isso, e a cultura da organização também, que a gente até está com a controladoria nos apoiando para conseguir trazer essa cultura de números um pouco mais para perto, né? Eu acho que a gente colocou ali alguns exemplos de medição, né? No nosso caso, a gente acompanha redução de gasto, aumento de receita, medição de inovação, é uma medição bastante difícil, né? Inovação é um item, inclusive, difícil da gente defender. Na hora de você defender a inovação, é difícil pra caramba, porque quando você tem que tomar a decisão de se você vai trazer alguma coisa que vai aumentar a receita amanhã, e você vai trazer uma coisa que vai inovar para os próximos 5 anos, vocês já sabem quem ganha, né? Então, é bem difícil a medição da inovação e conseguir fazer com que essa inovação tenha peso e consiga ser perene dentro da organização. E atrelada ao risco de não dar certo, que é um experimento. É um experimento comparado a você ter que trazer cliente, ter que trazer receita. Mas pode ser que, se você não pensar nessa inovação, daqui a 3 anos você não existe mais. E aí? Foi o concorrente que lançou. Então, é uma questão que mudança também de pensamento, onde eu vou estar colocando o meu investimento. O último pilar ali de ajuste entre processos existentes, né? As áreas, a gente tentou fazer com que a área de transformação digital fosse a mais autônoma possível. Mas é impossível você trabalhar dentro de uma empresa, a menos que você faça efetivamente um spin-off da empresa, mas você trabalhando dentro da empresa, usando os legados, é praticamente impossível você ser totalmente desassociado. Então, a gente está trabalhando nessas dependências de tentar, né, trazer mais APIs e tentar se descolar um pouco mais dos legados para a gente ter um pouco mais de autonomia, porque hoje a gente realmente tem muita dependência das outras áreas. Mas, nesse aspecto, estou lembrando aqui, algumas coisas a gente conseguiu. Hoje a gente tem contratos com terceiros que, se eu dissesse que há uns 2 anos, 2 anos e meio atrás, era impossível um terceiro sentar ao nosso lado, fazer parte do nosso time. Não era bem visto isso. E hoje a gente conseguimos vencer essa barreira. O terceiro senta ali por questões, né, de CLT, questões regulatórias também. A gente consegue fazer o terceiro se sentir parte do time. Isso é visto também como um avanço nesses 2 anos que a gente vem nessa tentativa. E aí, continuando aqui, as maiores conquistas aqui, a gente fez um resumo para compartilhar com vocês o que a gente vem conseguindo ao longo desses 2 anos, não em todos os times, em alguns times, mas, como eu estava falando, a cada coisa que a gente consegue é uma vitória dentro de um cenário que a gente está de constante tentativa para a transformação. Hoje a gente já tem uma área específica na jornada do cliente, que desenha definiu desde o início da transformação a classificação e a identificação das personas que a gente estaria entregando valor. E essa área está em constante contato, tem
os contatos com os clientes para averiguar o que a gente está colocando, para trazer feedback para os times, para estar sempre melhorando os produtos. A gente também implantou, a gente tem um dashboard que é disponibilizado tanto para o time quanto para os gestores e para o board, onde a gente tem uma série de painéis de acompanhamento dos times. Então, ali tem os gráficos que a gente conhece, burn-down, burn-up, tem a alocação daquele time, o backlog, as features priorizadas. Aí, a questão que um mês, a gente instituiu também, como a gente estava falando, uma empresa totalmente hierarquizada, a gente tem que seguir alguns passinhos para levar os problemas para cima. Não é bem visto, entre 10 aspas aí, que a gente leve um problema sem estar alinhado entre os pares, entre o time. Então, com isso, a gente instituiu um comitê de impedimentos, onde o que o time não conseguiu vencer dentro do time, dentro das suas possibilidades, a gente leva para os níveis acima para poder estar todo mundo alinhado, para não ter aí desconforto não de só lado não ter nenhum. e assim, eu acho que a gente melhorou de não só não ter o desconforto, mas de efetivamente resolver os temas, né? Porque às vezes alguns temas ficavam recorrentes nas sprints, aparecendo no final da sprint, isso não resolveu, foi para a próxima, não resolveu, para a próxima. Então, a gente consegue dar mais visibilidade e efetivamente escalar o tema para tentar melhorar. Então, acho que a gente começou, como a Aline falou, tem um mês que a gente instituiu o comitê, então ele é recente, mas acredito que ele esteja já começando a funcionar. Falando ali temos gestão à vista, né, a nossa parede de post-its, né, todos os times trabalham lá com seus quadros de Kanban. A vista está super à vista para todo mundo que entra no salão, vê como é que a gente trabalha, as personas, né? E a gente deixa os times bem livres para trabalhar e para criar nesse sentido. O salão é até bastante barulhento, porque são, imagina, 20 times trabalhando simultaneamente, não é fácil. Então, a gente tem essa questão, um salão realmente grande, onde está todo mundo lá dentro, os times técnico, que a gente chama, né, de técnico e funcional, juntos no mesmo salão. Então, isso enriquece bastante, mas faz um barulho tremendo também. Então, assim, as notícias são boas. E o último item que a gente colocou ali de identificar o melhor método, a Aline também já citou um pouco, é de adaptar, né? A gente sabe que tem times que precisam trabalhar, que conseguem trabalhar melhor em Scrum, outros em Kanban, então a gente realmente adapta da melhor forma que a gente sente que funciona, pelo estilo de demanda, pelo estilo do time, o que vai funcionar da melhor forma. O que vem pela frente, né? Aqui eu acho que eu vou falar um pouquinho daquele item de envolver os stakeholders, tá? Tanto envolver os stakeholders como trabalhar com o OneTeam passa muito por essa questão de hierarquia. A gente tem uma discussão, e eu estou com o RH presente da empresa, então tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas RH está aqui para nos ajudar, e a gente já fez uma reunião, inclusive, para discutir esse tema, que é como é que eu trabalho dentro de uma empresa hierarquizada, que tem times autossuficientes, que precisam ter autonomia, com o gerente em cima. Como eu resolvo isso? Então, assim, é um problema. Hoje é um problema. O gerente, imagina que você tem um gerente funcional em cima de você que te passa atividade. Cara, você tem que fazer um PPT hoje para mim. Porra, mas eu tô no meio da planning. Não, sai da planning, cara. Vem aqui, você tem que entregar um PPT aqui para mim. Não, cara, mas eu tô conduzindo a planning. Cara, e assim, eu posso falar isso com propriedade. Tem gestores que não sabem nem o que é a planning. Não sabem nem que a planning está acontecendo. Que porra é essa de planning? E é corriqueiro. E a gente tem um problema com relação a isso. Então, a gente está avaliando como é que a gente atua para trabalhar com times. No nosso caso, a gente fez... Eu acho que a gente tomou uma decisão acertada, que a gente colocou o time de Scrum Master ligado hierarquicamente embaixo de uma gestora, no caso aqui a Aline, mas são as pessoas mais isoladas, digamos assim, que não tem... Claro que todo mundo tem seus jobs, vai ter uma hora ou outra que a Aline vai pedir o PPT, mas a gente tenta blindar ao máximo essa galera. E a gente vê que os POs sofrem, porque eles estão dentro do dia a dia ali da área, e tem uma reunião agora que precisa participar, mas espera aí, eu tenho que a retrospectiva é agora, calma, acabou de dar um problema, eu preciso resolver.
Então, esse é um puta desafio que a gente está vivendo agora, de como é que a gente trabalha dentro de uma hierarquia com esses times autossuficientes. Ou seja, a gente perde a autonomia quando a gente está embaixo de uma hierarquia, nesse sentido. E outro ponto que acontece, as decisões têm dificuldade de chegar de cima para baixo. Então, o PO está lá trabalhando com o seu backlog e achando que ele está fazendo um excelente trabalho, lindo, maravilhoso. Quando você vai conversar com o gestor, o cara não tem noção do que está naquele backlog ali. E, pelo contrário, a prioridade que está na cabeça dele é diferente do que está naquele backlog. Ou ele alinhou uma prioridade diferente que ele não nem contou sabia e não desceu. Então, hoje, eu diria que hoje, esse é o maior desafio que a gente está trabalhando. E assim, eu brinquei com a Juliana, que é do RH, mas assim, a gente está muito junto, pensando em como resolver esse assunto, porque hoje eu diria que é um dos nossos maiores problemas. Que eu tenho os POs limitados, e a gente fez um treinamento, botamos todos os POs na sala semana passada, com a K21 nos ajudando, reforçamos metodologia, falamos de métrica. Cara, você pega a gente não trouxe aqui a foto porque ia ser exposição demais para mim e para a Aline, brincadeira, mas o que saiu de lá é, pelo amor de Deus, tira o meu gerente de cima de mim. É praticamente isso que saiu nos post-its. Se você espremer e traduzir, é isso que está lá escrito. Para fazer o plano de ação, tira o gerente. Então, mas concorda que é um problema difícil de resolver? Master, eu não quero ouvir isso. Que diga aqui, hein? Mas é verdade. Então, assim, se você espremer tudo que saiu lá do workshop, óbvio que saíram coisas muito bacanas, mas esse foi uma dor muito crítica e crônica e difícil de resolver. De como é que a gente resolve numa empresa hierarquizada, de eu conseguir alinhar que esse gerente esteja conversando com o time. Então, falando o que vem pela frente, esse hoje é o nosso maior desafio e com uma interrogação gigante na frente, porque a gente ainda não sabe como resolver esse problema. Então, assim, é por isso que eu falei que a gente ia ser bastante transparente, porque não sei como é que estão os outros mercados, aí não sei como é que vocês atuam, depois a gente pode até trocar uma figurinha para ver se a gente consegue achar soluções melhores para sobreviver nesse dia a dia. Que a gente vem comentando, vou falar dos dois ali, mas o que a gente vem comentando é que essa mudança de mindset, parece simples, mas para uma empresa que acabou de ser criada, que tem ali 80 pessoas, uma empresa que já vem de anos de um legado cultural, não estou nem falando de legado arquitetural, mas de um legado cultural, e envolve mudança. O ser humano não está preparado para mudar, não está preparado para sair daquela caixinha dele. Então, é complicado tudo isso que prega, da mudança de mindset, de você pensar nas pessoas, a métrica qualitativa de felicidade. Nossa, quando eu leio sobre, eu falei assim, Jesus, acho que é anos-luz de distância da realidade que a gente está vivendo. Então, trabalhar essas pessoas do board hoje, para a gente, está sendo a maior dificuldade, o maior desafio, porque a gente não está encontrando como. E fora as rotatividades. Quando mudanças estruturais. As mudanças estruturais. Quando a gente consegue conquistar, tem uma mudança. Aí você dá mais 10 passos para trás. Quando você está caminhando, consegue aquele compromisso, aquele patrocínio, outra mudança. Então, é aí uma luta dia a dia. Eu até complementando, eu acho que assim, a gente tem muito desafio, mas uma coisa que a gente passou a valorizar também foram as pequenas conquistas. Né? Cada dia tem dificuldade pra caramba, tem muito mais dificuldade que facilidade, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem evoluído, né? A gente tem conseguido construir alguma coisa bacana. Né? Quando eu brinquei com vocês a história do backlog, né, que a gente chamou a K21, claro que a gente evoluiu de lá para cá. A gente conseguiu, a gente tem problemas, sem dúvida nenhuma, mas a gente já tem mais critério de dizer não. A gente já tem menos vergonha de dizer não. Não faz sentido fazer essa demanda, não vou fazer, não vou colocar isso no backlog. Não resolvemos ainda o problema? Não resolvemos, mas a gente já conseguiu minimizar. Então, hoje, para entrar, né, uma demanda nova, a gente já consegue ter um pouco mais de critério de falar assim, não, essa não vai passar. Essa a gente não vai colocar para dentro. Então, são pequenos passos que a gente está dando.
cada dia um passinho a mais. E com muita, como a mudança cultural não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, a gente realmente tem que comemorar esses pequenos passos que a gente vem evoluindo. Então, acho que os times têm conseguido, a gente tem tentado, pelo menos, ter um pouco mais de estabilidade para os times. Ainda não conseguimos resolver 100%, mas a gente está tentando, pelo menos, colocar alguns times mais estáveis, que realmente já estão trabalhando com o produto. Então, tem evoluções bacanas para a gente comemorar, mas o caminho ainda é longo. E os dois outros aí vem muito atrelado a mostrar resultado. Enquanto a gente não conseguir mostrar o resultado, vai ser difícil vender o valor também. Então, o acompanhamento daquelas entregas e a melhoria contínua, elas são muito importantes para que a gente consiga evoluir cada vez mais. E aqui, só para dar uma mensagem positiva e deixar vocês refletindo no final aí da conversa, eu fiquei muito mexida quando teve aquele acidente lá na Indonésia, né? Como eu falei, tenho 2 filhas, então, obviamente, não tem como você não se transpor ao cenário da mãe dessas criaturas aqui, com os filhos presos numa caverna, 9 dias eles presos sem comunicação nenhuma, 12 crianças, mais o técnico que tinha 25 anos, sei lá, era novinho também, presos ali, e os pais do lado de fora, naquele desespero, o que vai acontecer, e como é que funcionou isso aqui, né? Eu acompanhei isso assim, quase que como uma novela, todo dia via o que aconteceu, qual é a solução, o que vão fazer. E aí teve um momento que tinham 3 opções para resgatar os meninos. Uma era, espera o período de chuva passar, vai drenando a água, vai passando comida para eles, remédio, espera 2 meses para conseguir tirar eles pelo caminho que eles entraram. Caramba, 12 crianças, um técnico. Ou a outra opção, fura a pedra. Torcendo para não chover, né? Torcendo para não chover. Não pode chover. Numa época de monções. A outra opção, fura a pedra, 3 meses para furar a pedra, no caminho tal, XPTO, aquele XPTO que está ali, para não cair o negócio. Então, você fura a pedra naquele lugar, daqui a 3 meses a gente tira as crianças. Imagina eu, mãe, ouvindo isso. Desespero. E a terceira opção, entra mergulhador lá, do mesmo jeito que vai levar comida, os garotos vão ter que aprender, eles não sabem nadar, vão ter que aprender a nadar para passar por esse caminho de volta com o cilindro e voltar por esse caminho todo. De novo, qual é o problema desse assunto aqui? Qual foi o problema? O problema é tirar essas crianças o mais rápido possível dessa caverna. As criaturas estavam lá 9 dias. Esse é o problema. Não pode tirar o foco do problema. Né? Eu usei esse exemplo aqui para a gente pensar, o problema é esse. O problema não é levar comida para eles. Esse é um pedaço da solução. O problema é tirar as criaturas de lá. E aí, até a Avelino, falei que eu ia fazer uma homenagem a vocês aqui. O que eles fizeram? Eles fizeram um evidence. Eles fizeram um sprint por dia. Como é que eu vou fazer? Não, hoje eu vou tirar 4 crianças. Qual é o resultado de valor? Eu vou tirar 4 crianças hoje. Começaram um dia lá no 9º, no 10º dia, tiraram 4. Não conseguiram tirar o resto, mas pô, foi uma puta entrega de valor. Tiraram 4 vivos. Bem, foram direto para o hospital, obviamente desidratados, mas estão bem. 2º dia, mais 4. 3º dia, mais 4 e o técnico. Óbvio que no meio do caminho teve uma morte, né? Um dos bombeiros, um dos mergulhadores, enfim, né? Não conseguiu sobreviver quando foi fazer o teste de passagem lá do cilindro. Ele não sobreviveu. Mas, no final do dia, a história é positiva. O problema era tirar as crianças o mais rápido possível. A opção eram 3 meses para a pedra, 2 meses para a história das monções, e essa que durou 15 dias. Foi tempo para caramba? Foi, mas foi o melhor que conseguiu ser feito. Tempo da nossa sprint. Então, conseguiu-se fazer sem tirar o foco do problema. O problema era tirar as crianças. As crianças vieram, super difícil. Não sei se vocês acompanharam, mas, como eu falei, eu acompanhei como se fosse uma novela. Via todo dia para ver qual era o que ia ser feito. E as crianças saíram bem, desidratadas, como eu falei, mas saíram bem. Então, isso aqui que a gente não pode perder de vista, né? Quando a gente pensar num problema, quando a gente tiver que resolver, cara, o foco no problema e não na solução. Né? A solução não é levar comida para o cara, levar remédio. É
parte do óbvio, é um pedaço, enquanto eu tenho que manter as crianças vivas para conseguir tirar. Mas o problema é tirar aquelas criaturas de lá o mais rápido possível. Então, isso aqui é mais para a gente ter, para deixar como exemplo para vocês de que o problema tem que estar sempre pulsando. E eu acho que isso a gente perde no dia a dia. E a gente vai pensando na solução e escapa do problema. E como foi uma situação de sucesso, onde, graças a Deus, saíram as 12 crianças e o técnico com vida, eu acho que é um exemplo que a gente pode pensar todo dia que foi um trabalho ágil, que saiu, que foi com sucesso, com entrega de valor, com colaboração. Com colaboração. Tinham não sei quantas pessoas internacionalmente envolvidas, né? Foi ajuda do mundo inteiro para ajudar e para chegar na solução. Então, a gente termina a palestra com esse exemplo para deixar todo mundo pensando, inspirado aí no que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada. Se alguém tiver pergunta, acho que a gente tem 5 minutinhos aí. Podem perguntar. Falei para o Leandro que podia perguntar. Pode perguntar, gente. Se alguém tiver pergunta, se não tiver, obrigada, agradeço. Hein? A pergunta foi como a gente estruturou o comitê de impedimentos. A gente olhou o tipo de problema, né, que a gente, os impedimentos em si, e avaliamos o que dali, quem que precisava estar na sala, né, quem eram as pessoas responsáveis que precisavam estar na sala, seja time técnico, de negócio ou até de outras áreas. E aí a gente combinou quem seriam essas pessoas, montamos a agenda e combinamos, acho que alguém apagou ele a luz. E combinamos essa recorrência, um comitê semanal, 1 hora de duração, a gente não fez um comitê longo, exatamente para ser bem pontual. Então, o Scrum Master leva os problemas junto com o PO, ou quem necessário for para explicar qual é a questão, e tem que estar na sala todas as pessoas que a gente elencou como pessoas principais. E tem pessoas que são ad hoc, né? Nessa semana eu tenho um problema que eu preciso envolver a área X. Então, a gente previamente pede para a pessoa da área X estar na sala. E a primeira reunião foi o Muro de Lamentações. E aí a gente começou a filtrar o Muro de Lamentações literalmente. Então, a gente começou a criar regras a partir dessas experiências das primeiras reuniões. Então, o que estiver bloqueando realmente histórias. O que você já fez e não está tendo resposta, não está andando. Então, algumas coisas a gente foi melhorando ao longo desse mês das reuniões. Boa tarde. Meu nome é Leonardo. Eu tenho uma realidade um pouco parecida aí com vocês. A gente está em outro nível aí numa outra etapa. Mas a minha pergunta é como vocês estão organizando ou trabalhando o próprio processo, assim, vocês estão fazendo planejamento para as melhorias do processo em si? E como vocês estão fazendo? Do time? Da implementação ágil, transformação ágil, enfim. A gente fechou junto, até a K21 nos ajudou num primeiro diagnóstico, né, que foram um pouco daqueles pilares que a gente trabalhou aqui, mostrou aqui, e a ideia é que a gente vá atacando aqueles pilares, né, a gente não consegue atacar todos ao mesmo tempo, mas a gente já abriu a frente com o RH, por exemplo, a gente já está começando a fazer as reuniões de trabalho para ver o que a gente consegue mudar. Então, a gente vai atacando frente a frente. A ideia é fazer um roadmap em cima do que já foi detectado, e, obviamente, que for se detectando ao longo do caminho, a gente vai incluindo, mas ir atacando o que a gente pegou como, eu diria, aquele slide os 4 domínios. Das dificuldades. Né? Esse aqui a gente está usando meio como norte de como é que a gente vai atacar essas questões. E aí, tipo, tem alguma retrospectiva, planejamento desse comitê que define isso? A gente não montou formal, tá? Acho que até é um bom ponto da gente ter um comitê formal para tratar esse tema. Como a gente está, nesse momento, numa questão de mudança de estrutura, né? A gente está com mudança no diretor de transformação digital da empresa mudou. Então, a gente está num momento de, né, aguardando chegar o próximo para a gente, porque a gente precisa do patrocínio dessa pessoa para conseguir instituir essa regularidade. Né? Então, a gente, no que está na nossa alçada, digamos assim, a gente já está trabalhando nas frentes. Agora, um comitê regular para passar isso, a gente ainda não conseguiu institucionalizar, mas é um ponto importante para a gente fazer.
Obrigado. Acho que acabou. Obrigada, gente. Obrigada, gente.